Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os quadrinhos do Daniel Clowes. Gente, esse é um vídeo que eu queria fazer já há muito tempo e eu sempre ficava enrolando, empurrando e nunca fazia, mas eu queria muito vir aqui no canal conversar sobre 4 quadrinhos então que foram lançados aqui no Brasil pela editora Nemo, desse quadrinista chamado Daniel Clowes, tá? Vou falar sobre 4 livros e vou falar um a um com vocês. O Daniel Clowes, então, é um quadrinista norte-americano, ele é referência do quadrinho underground lá fora. E o que seriam esses quadrinhos underground? São quadrinhos que há anos atrás surgiram com uma forma de protesto, onde eles vão falar basicamente sobre sexo e violência, abordando temas atuais, tá? Eu tô falando isso muito resumidamente, mas é um movimento bem grande. E o Daniel Clowes, então, ele é referência nesse estilo de quadrinhos. Esse quadrinista já ganhou diversos prêmios e por Ghost World, que é um desses quadrinhos que eu vou falar hoje, ele já ganhou um prêmio ali referente ao Oscar ali dos quadrinhos. Vou começar então falando sobre o próprio Ghost World. Então, essa aqui é uma edição de 20 anos desse quadrinho, então essa história já tem 20 anos que foi publicada. Essa aqui também é uma história que já foi adaptada para os cinemas, que uma das personagens ela foi interpretada pela Scarlett Johansson, então realmente foi um quadrinho de muito sucesso. E a história daqui é relativamente simples, tá? Que a gente tem 2 garotas que estão ali no fim da adolescência, no início da vida adulta, que se encontram naquela fase de indecisões sobre o que vão fazer sobre o futuro delas. Aqui vai falar muito sobre pressão social, essa pressão que a gente tem de já resolver a vida ali no final da adolescência, o que pra mim é totalmente errado. Enfim, a gente tem que escolher uma carreira que vai exercer pelo resto da vida, e isso na cabeça de um adolescente é muito complicado, então o Daniel Clowes ele vai retratar isso em Ghost World, gente, e pra mim, histórias que retratam essa fase são incríveis. Como é uma história bastante antiga, ela vai retratar aqui como era a vida dos jovens nos anos 90, e tudo isso ele vai retratar através da amizade dessas 2 garotas, então vai ser de uma forma muito simples, mas também de uma forma muito profunda. Então, além de abordar todos esses temas, é uma história que vai falar sobre a amizade entre elas, a Enid e a Rebecca, que eu não comentei. Então, pra mim, é incrível. E numa ordem ali, esse aqui é o 2º melhor quadrinho que eu já li dele. O próximo quadrinho é Como uma Luva de Veludo Moldada em Ferro. E, gente, pensa num quadrinho nonsense, é esse aqui, tá? Aqui o Daniel Clowes ele vai abusar mesmo do bizarro, mas existe toda uma trama. Aqui a gente vai conhecer o Clay. O Clay ele vai tentar desvendar ali um mistério que ele acabou descobrindo assistindo um filme de Snuff. Pra quem não sabe, isso é um filme onde as mortes do filme são reais, tá? Enfim, é bem nada a ver isso. E a partir disso ele vai acabar se envolvendo com alguns personagens bem peculiares, como uma senhora de meia idade ali que tem uma filha. Essa filha é mutante, então ela tem algumas deformações. Essa própria senhora, ela é bem estranha, ela é bem libidinosa, vamos dizer assim. Ele vai ter um contato então com 2 policiais muito estranhos que vão acabar marcando o Clay ali no pé com uma certa marca. E essa marca que eles desenham no pé dele também vai ter uma relação muito forte dentro dessa história. É dos mistérios que o Clay vai tentar desvendar. E, gente, aqui tu vai encontrar as coisas mais bizarras, como, por exemplo, um cachorro que não tem orifícios, tá? E precisa ser alimentado com injeções. É uma coisa bem louca mesmo. Não é o meu quadrinho preferido dele, eu só achei ok ter conhecido essa história, mas é interessante para apresentar todo esse mundo bizarro que só poderia ter saído da mente do Daniel Clowes. Mas claro que não só isso, ele vai fazer algumas críticas aqui, vai falar muito sobre moralidade e vai falar também muito sobre o que as pessoas estão dispostas a fazer pelo entretenimento, então acho bem interessante. O próximo quadrinho, então, é o David Boring. Esse aqui, ele vai flertar um pouquinho com o bizarro, mas num equilíbrio bem mais aceitável. Aqui a gente vai conhecer o David Boring. Ele é um vigia, então, de 17 anos. E ele é um personagem, assim, ele é egocêntrico e ele alimenta diversas manias bizarras. E uma delas é que ele é fissurado por bundas, tá? Essa é uma das manias dele.
Mas tudo muda então, né, na vida pacata dele quando ele conhece a garota dos sonhos dele. Porém, a partir disso, a vida dele desanda completamente. Aqui também a gente vai acompanhar a relação que o David tem com a mãe, que é super conturbada. E em contraponto, a admiração que ele tem pelo pai, que ele nunca conheceu, que foi um quadrinista muito famoso. Então, uma coisa muito legal que a gente vai ter durante essa história, a narrativa aqui, né, em preto e branco, e de vez em quando a gente vai ter uma cena colorida, e essa cena vai fazer a ilusão, então, a um dos quadrinhos que o pai dele deixou para trás. Então ele é muito fissurado por esse quadrinho, então momentaneamente ele vai trazer alguns frames desse quadrinho que vão acabar conversando com essa história. Outra coisa legal que também tem nesse quadrinho é que o David Boring é ele que está contando essa história, então é narrado em primeira pessoa, e ele vai quebrar a quarta parede, então ele vai estar conversando diretamente com o leitor. E lembra que eu falei que essa história também ia flertar com o bizarro? Aqui a gente vai ter um capítulo onde, após sofrer um atentado, onde ele vai levar um tiro, tá, gente? Ele vai acabar numa ilha isolada junto com a família dele, porque a princípio o mundo está acabando, tá? Então é bem isso, mas é muito interessante essa parte. Mas pra gente ter uma relação tão próxima com esse personagem, por ele conversar diretamente com a gente vai acabar criando uma certa empatia com ele, principalmente porque ele vai começar a apresentar indícios aqui nessa história de um final agridoce, assim, sabe? Não é o final ideal, mas é o final que ele tem. Então isso eu achei muito legal. Esse aqui é um quadrinho que vai falar muito sobre conflitos, vai falar muito sobre consequências, vai retratar muito a vida do jovem americano ali, né? Que é meio que desregrado, que faz o que quer. E é um quadrinho que vai flertar ali com diversos gêneros literários, com a comédia, com drama, com terror, mistério. Então eu recomendo bastante esse aqui. E o meu preferido, gente, é Paciência. Esse aqui é um quadrinho de ficção científica, então. Aqui a gente vai conhecer a Paciência e o Jack, que são um casal. E a história já vai começar, tá, gente, com a morte da Paciência. Ela foi assassinada e ela estava grávida. Então aqui a gente vai acompanhar o Jack numa jornada aí. Ele vai acabar descobrindo um gênero de voltar, um jeito de voltar para o passado para tentar descobrir quem matou a Paciência e para ver se consegue reverter isso. E para isso o Jack não vai poupar esforços, ele vai até as últimas consequências mesmo. E nesse trajeto, então, ele vai não só descobrindo muito sobre a vida dos dois, como a própria vida dele, mas muito dos fantasmas que atormentavam a Paciência, que ele nem fazia ideia, né, que estavam atormentando a mente da Paciência, vamos dizer assim. Então, nessa jornada aí do ao passado, ele vai descobrir tudo isso. Enfim, basicamente esse aqui também é uma história de autodescobrimento, também é um quadrinho onde um homem está em busca da sua amada, o que é uma característica do Daniel Clowes, assim como as cores extremamente vibrantes, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Todos os quadrinhos dele tem essas cores muito fortes, sabe? E é muito bom mesmo. Eu, sinceramente, eu sou suspeita pra falar, porque eu realmente admiro muito esse quadrinista e eu quero ler tudo dele, e é por esse motivo que eu tô fazendo um vídeo. Então, se vocês gostam de quadrinhos, querem conhecer um quadrinista, eu recomendo muito o Daniel Clowes. Eu gosto muito das histórias que ele cria. Tive o primeiro contato super tranquilo, que foi através de Ghost World, né, que é uma história super simples, né, mas depois conheci o que a mente dele é capaz de fazer e eu fiquei completamente apaixonada. Esse foi um vídeo mesmo só para falar um pouco sobre esses quadrinhos dele, falar um pouco sobre como foi a minha experiência de leitura, e espero que vocês fiquem curiosos e procurem mais sobre esse artista que realmente ele merece. Eu não vejo muita gente comentando, né, no YouTube sobre esse quadrinista, mas por isso eu resolvi fazer um vídeo bem rapidinho, apresentando essas 4 obras que já foram lançadas pela Nemo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de dar like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo. Tchau!